Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Letícia Martinez e hoje eu quero contar essa história que aconteceu com meu tio Neno. Meu tio Neno, inclusive, para quem não sabe, ele era músico. Paulinho tocava sanfona naquelas fazendas. E tio Neno, quantas lembranças eu trago dele com a minha querida e amada tia Dinorá. E o tio Neno tinha histórias fantásticas a serem contadas. Mas essa em especial, que eu passo a narrar a partir de agora, aqui no seu canal, é sem dúvida a história mais marcante do meu tio Neno. Tio Neno, que era caboclão mesmo, sabe? Meu tio Neno tinha a pele dele, ele era um homem claro, mas a pele dele era bem bronzeada, meu. Chegava a ficar num tom assim, laranja, sabe? De tanto sol que ele tomava, ficava vermelho. Era aquele caboclo mesmo, traquejado, nas andanças no meio daquele mato, daquele sertão. Como dizia o pessoal, cabra de muita sabedoria, meu tio Neno, o sanfoneiro. Ele olhava com muita alegria para as pessoas. Meu tio Neno adorava conversar, bom de prosa. Ele morava numa casinha modesta de taipa, uma linda casa de taipa, que a minha tia Dinorá deixava um brinco, porque a minha tia Dinorá, ela areava as panelas. Paulinho, quando eu estou falando arear as panelas, vocês não vão entender. Ela fazia isso com um tijolo já bem desgastado pelo tempo e pela água. Aquele tijolo, ele ficava assim, como se fosse um bombril, sabe? Tinha um efeito de um bombril. E com aquele tijolo, a tia Dinorá areava as suas panelas. Aquilo ficava brilhando, Paulinho. Olha, dava para se pentear. As panelas, especialmente os alumínios da tia Dinorá, pareciam um espelho. E o meu tio Neno, ele se orgulhava muito disso. Normalmente, os domingos na casa da tia Dinorá era uma delícia, porque ela fazia aquele franguinho dela ensopado, muito gostoso. Quando não, meu tio Neno, ele pescava, pescador dos bons, trazia aqueles peixes grandes, e a tia Dinorá fazia um caldo daquele peixe. A gente chama de moqueca, né? Fazia uma moqueca, uma moquecada. Rapaz de Deus! Ela fazia aquilo, Paulinho, de um jeito que não sobrava nada. Que delícia! Delícia para mim era passar o domingo lá na casa de taipa do tio Neno com a tia Dinorá. Eita, domingo bonito! Sem contar que a fazenda onde eles viviam, moravam, era de fato uma delícia. Mas o tio, além da comida no domingo, ou principalmente após a comida do domingo, ele tocava sua sanfona. E depois que ele dava aquele show, porque ele tocava muito bem a sanfona, ele adorava prosear. A expressão era essa. Ele adorava prosear mais nós. Ele dizia assim, quero prosear mais vocês. Aquele jeitão dele. E aí, a minha tia Dinorá era como aquela personagem do Chico Anísio. Lembra da Terta? Para quem não sabe, Terta era a mulher de Pantaleão, personagens de Chico Anísio. Quando o Pantaleão queria contar uma história, a Terta estava sempre por perto para poder confirmar tudo o que Pantaleão contava. Então a tia Dinorá era uma espécie de Terta na vida do meu tio Neno. E ela mais ou menos assim, nos domingos de tarde. Ô Dinorá, vem cá! Quero prosear mais eles aqui e contar aquela história. Aí ele se dirigia para minha tia Dinorá, mas falando conosco. Dinorá, vós me se a lembra da vez que eu morri, tal qualmente Jesus Cristo, e a ressuscitei dos mortos? Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, essa é a história que eu quero contar do meu tio Neno. Era a história que mais impressionava. Eu vou repetir as palavras do meu tio Neno. Ele se dirigia à esposa Dinorá, mas a história seria contada para todos nós.
Hein, Dinorá? Vós se a lembra da vez que eu morri e tal qualmente Jesus Cristo a ressuscitei dos mortos? E ela respondia, a minha querida tia Dinorá, e como não haveria de lembrar, Neno? Observando o marido com paixão, para depois lançar um olhar de orgulho para os demais que estavam na casa. E aí, o meu tio, para não ficar sozinho na história, ele dizia: pois, Dinorá, então conte a todos aqui a história da vez que eu morri e ressuscitei, feito Jesus. Fala aí. E aí a minha tia Dinorá tomava a palavra. Se houvesse um microfone, óbvio que não existia, mas se houvesse, ela pegaria o microfone para contar. O Neno, dizia ela, o Neno, quando mais moço, ele bateu a caçuleta bem na minha frente. No momento, ele estava ali muito faceiro da vida, cuidando do roçado, e de repente, o pobre do Neno deu um grito de dor. E levou a mão assim na altura do peito, né, Neno? E caiu. Neno caiu durinho no chão, feito um pedaço de pau. E olha que ele ficou mortinho da Silva, né, Neno? Nem pulsação se achava mais nele. Todos olharam impressionados pro Neno, meu tio Neno, que era o contador daquela história, mas que sempre era iniciada pela tia Dinorá. E aí, o tio Neno dava sequência, depois dessa introdução feita pela tia Dinorá. É isso mesmo, Dinorá. É a mais sacrossanta verdade, porque não é de meu feitio me prosear, mas eu fui muito bem mais rápido que nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, porque Jesus Cristo a ressuscitou só depois do terceiro dia que morreu, pois meia hora depois eu a ressuscitei. Meia hora depois. Não foi, Dinorá? Foi. Pois foi verdade, gente. As visitas expressavam aquele ódio de espanto, né? Mas não é possível. Era em uníssono, à exceção de um senhor que sempre estava ali presente, que era o querido seu Alfredo. Seu Alfredo, ele também ia, ele não ficava assim espantado, não. Seu Alfredo, o caboclo sempre tinha por hábito duvidar dos relatos verídicos contados pelo meu tio e confirmados pela minha tia Dinorá. Meu tio Neno, ele suspeitava até que o comportamento de seu Alfredo, que não acreditava muito nele, aquele comportamento afrontoso, era inveja. Meu tio dizia: Alfredo reage assim por pura inveja, não é não, Dinorá? Sim, Neno, é verdade, Neno. E tanto é que quando meu tio fazia essa introdução com a sua história, o seu Alfredo respondia: seu Neno, o senhor me perdoe o mau jeito, mas Vó-Missê tem certeza que Vó-Missê morreu mesmo? Será que o senhor não teve um desmaio, não? Desmaio, Alfredo? Desmaio? Retrucava aborrecido meu tio Neno, que era o dono da casa. Seu Alfredo, eu não sou homem de padecer desse tipo de faniquito, não visse? A verdade é que eu abotoei foi o paletó bem ali no começo da roça de cana. E sem mais nem menos eu fui dar com as fuças lá nas portas do céu. Fique Vó-Missê, Alfredo, sabendo que eu falei com gente muito importante naquele lugar, viu? Eu tive no céu, seu Alfredo. Eu tive no céu. E tem gente que não aceita isso, né, seu Alfredo? Eu tive, foi no céu. Todo mundo se admirava. Todo mundo ficava admirado. Riégua, meu padrinho, Vó-Missê morreu e depois desmorreu?
Dizia, quem falava assim era Miltinho, um dos afilhados do meu tio Neno, juntamente com a madrinha, a tia de Norá. Isso mesmo, Miltinho. Na verdade, eu sofri, como é que chama de Norá? EQM. EQM, homem. Você teve uma EQM. Então, foi o que eu tive. Uma o quê mesmo de Norá? Uma EQM. Seu Alfredo, para botar mais lenha na fogueira, perguntava, mas o que é esse diabo de EQM, homem? Eu vou explicar. EQM são as iniciais de experiência de quase morte. Experiência de quase morte, seu Alfredo. Ainda hoje não se sabe lá muita coisa, mas no futuro isso aí vai dar muito o que falar. Isso vai ser estudado de maneira profunda. EQM. Vai ter gente até escrevinhando sobre esse assunto em grupos de pessoas muito letradas, muito inteligentes, na qual essa gente vai explicar o que é, o que eu tive e que muita gente tem, essa tal de EQM. E aí, a gente curiosa para saber, logo lançava a pergunta. Naquele dia fui eu quem perguntou. E então, tio Neno, e como é que foi essa tal de experiência? Por favor, explica aí pra gente. Vou explicar, minha sobrinha. Olha, minha gente, eu pouco me lembro da dor, para ser sincero, da dor eu pouco me lembro. De uma hora para outra eu senti uma leveza na minha pessoa, pois foi tão leve, mas tão leve, que quando eu caí, eu tinha primeiro sentido aquela dor no peito, mas da dor eu não me lembro direito. Quando eu senti aquela dor, eu levei a mão ao peito e caí ali mesmo no canavial. Em seguida a dor passou, eu já não sentia mais dor nenhuma. Eu me senti, foi uma pessoa tão leve, mas feita uma pluma. Eu comecei a flutuar, que nem fosse uma bolha de sabão. Sabe uma paina, quando voa? Pois é, uma paina. Quando ela sai do fruto que ela voa, levinha. Eu parecia uma paina daquela, levada pela ventania. Quando eu dei por mim, eu já estava indo, era para riba, e cada vez aquele azul do céu foi ficando mais perto, eu passei das nuvens. Nossa, tio Neno, passou das nuvens? Passei, porque as nuvens são brancas, o céu é azul, então eu passei das nuvens e continuei flutuando em direção ao azul do céu. Quando eu olhei lá de cima para baixo, eu vi ainda o meu corpo esparramado no chão. E a minha mulher, coitada, né, de Norá? Sim, é verdade, Neno. A coitada da de Norá, pobrezinha, estava desembestada pela roça, armando um berreiro sem tamanho, procurando uma ajuda. Misericórdia! Foi aquela correria e a minha mulher chorando. Nossa, tio. E aí? Pode continuar? Eu estou gostando de saber da tua história. Então, subindo daquele jeito, assim meio desgovernado de pai e mãe, eu assim que passei das primeiras nuvens, foi bem aí que uma explosão de luz me envolveu por inteiro, por completo. Eu fiquei até cego por alguns minutos, porque a claridade foi muito forte. Foi aquela claridade parecendo um flash dessa de fotografia. É exatamente isso que eu tive, um flash assim de fotografia. Foi cego. E quando a visão minha retornou, rapaz da minha alma, eu estava de frente às muralhas gigantescas do paraíso. Eita muro! Eita muro! Eu nunca vi um muro tão alto e tão bonito.
fiquei assim, era o muro do céu, o muro do paraíso. E agora eu até me emociono, né, Dinorá? É verdade, né? Eu também me emociono, né, nessa parte da história. Eu também fico emocionado. Mas conta que a turma tá querendo saber, tá até vidrada, querendo saber da história. Pois bem, nessa parte que eu me emociono, adivinhe só quem é que estava cuidando do imenso portão do céu, gente. Oh, meu Deus do céu, adivinhe quem? São Pedro. Quem falou São Pedro? Fui eu, tio. São Pedro. Ei, São Pedro. O próprio São Pedro estava lá cuidando do portão do céu. Ei, São Pedro, ele era uma figura de uma envergadura, assim, um homem alto, mas alto mesmo, assim. Mais do que Jovelino, mas o tórax, o peitoral largo, sabe? Ele parecia, São Pedro parecia um gigante, assim, um homem tão grande alto, mais do que Jovelino, dava quase 2 Jovelino, mas o peitoral aberto, um galalau de santo. A barba dele era tão comprida, mas tão comprida, que a barba de São Pedro batia nos pés dele. Santo, grande, bonito. Você sabe, né, Dinorá? Explica que Vosmecê era jovem, meio estabanado das ideias, não tinha o juízo de homem sério que você tem hoje. Conta aqui que você fez. Eu vou contar. Que Dinorá quer que eu conte que... Posso contar, Dinorá? Conta logo, tio. Falou uma das sobrinhas, querendo saber, afinal de contas, o que é que meu tio havia feito. E a minha tia Dinorá então explicou. É que o seu tio, o tio Neno, ele engabelou São Pedro. Engabelou, levou São Pedro na conversa. Conta, Neno. Bem, eu não faço gosto de me prosear do ocorrido, não. Mas vou contar, porque eu era muito novo, sem juízo, eu era frango novo, meio levado da breca. Então eu cismei, teimoso, feito uma mula, que eu queria dar uma olhadinha dentro do paraíso. São Pedro falou, não vou deixar, não pode de jeito nenhum espiar aqui dentro, porque o muro era muito alto. São Pedro me disse que não estava na hora, e se eu entrasse, eu não sairia mais. São Pedro disse, você vai ter que voltar para a terra, que é o teu lugar ainda, e aqui no paraíso você não vai poder entrar, meu filho. Até porque se entrar, daqui não vai ter mais jeito de você sair. Eu fiz birra, eu queria me enfiar lá dentro, queria ver um pouquinho de como era o paraíso, mais um santo. Esse São Pedro era grande demais e a teimosia dele era maior que ele. Depois de muito azucrinar o coitado do São Pedro, eu falei assim para São Pedro, olha, o São Pedro, o senhor leva muito a sério esse negócio de promessa, não é mesmo? Sim, me respondeu São Pedro. Sim, a promessa é algo sagrado. Eu levo muito a sério. Então, eu também penso desse jeito, São Pedro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu prometo para o senhor que eu vou colocar a cabeça aí na fresta dessa porta. Só vou dar uma espiadinha no paraíso. É só uma olhadinha. Vosmecê promete que depois ela vai embora? Vosmecê me promete isso? O santo me perguntou, esperançoso de se livrar logo do meu aperreio. E eu respondi para São Pedro que ele queria ouvir. Prometo, sim, senhor. Faço a promessa para o senhor agora. Tá. Se é assim, então venha cá. Então, quando São Pedro ele abriu uma fresta
Eu bem rapidinho me joguei no chão de barriga para baixo, os pés virados na direção da porta. E forçando a entrada, eu deslizei o corpo para dentro do paraíso. O santo não soube o que fazer da vida. A minha cabeça passou por último. Daí, levantei e fui bisbilhotar tudo o que tinha no paraíso. Misericórdia, padrinho, vós me ser ludibriou São Pedro? Eu não tenho orgulho disso, não. Eu até me envergonho. Continua, Neno. Fala para eles como é que vós me ser saiu, disse a tia de Norá. Pois é. Depois de olhar tudo lá dentro do paraíso, ei, gente de Deus, me bateu uma saudade de Dinorá. Ei, Dinorá. Esse dia eu descobri o quanto tu és importante para mim, Dinorá. Saudade que bateu de você. Aí eu tinha olhado tudo que eu queria ver lá dentro do paraíso. E aí eu fui falar com São Pedro. O santo estava muito arreliado comigo, bravo, furioso até por demais. E a conversa foi bem assim que eu tive com São Pedro. Oh, meu consagrado, santo amado, oh, São Pedro, eu quero ir embora. Eu te avisei, disse São Pedro, eu te avisei que se vós me entrasse, não sairia mais. E agora você vai ficar aqui. Era só para você ter espiado da parte de fora. Você jogou seu corpo todinho para dentro do paraíso. Agora vai ficar aqui. Vai sair mais não. Mas, ô São Pedro, por que eu não posso sair, São Pedro? Pô, não pode sair porque eu mando em tudo aqui, disse São Pedro. Quem manda aqui, quem comanda a entrada e a saída aqui sou eu. Já que você entrou, daqui você não pode sair mais. E ele parecia resolvido, bravo, falou com firmeza. São Pedro parecia uma cascavel pronta para dar o bote, de tão bravo que estava o santo. Ô São Pedro, o senhor, desculpe eu falar assim para o senhor, mas o senhor pode mandar aqui mais do que Jesus Cristo? Eu fiz essa pergunta para São Pedro. Não fiz a pergunta de Norá. Fez, né? Você fez a pergunta. E eu perguntei assim para São Pedro: então o senhor aqui manda mais do que Jesus Cristo? Aí São Pedro deu uma recuada. Falou: não, eu não falei nada disso para o senhor. São Pedro, mas eu vou falar para Jesus Cristo que o senhor disse que manda mais do que ele aqui, sim. Eu vou contar isso para Jesus. Peraí, disse São Pedro. Peraí, calma. Não vai fazer isso não. Antes, vamos fazer um acordo. Eu deixo vós me sair se vós me não falar a nenhum mortal que você viu aqui dentro do paraíso. Isso não é promessa, viu? É acordo apalavrado aqui, ó, no fio do bigode. E olha que o meu bigode é grande. Vós me concorda? Ah, gente, eu tive que concordar. Assim que concordei, meus companheiros, meus amigos, quando eu concordei com São Pedro, a escuridão tomou conta de tudo. Eu apaguei na hora e só fui acordar nos braços da Dinorá, né, Dinorá? Oh! Todo mundo se admirou. Era o momento do clímax da história, a parte alta da história. Acordou nos braços da tia Dinorá. Acordei nos braços da tia Dinorá. E por isso o compadre não vai poder falar o que viu
lá dentro do paraíso? Justamente. Vi tanta coisa bonita, tanta coisa linda, mas, né, Dinorá? Foi acordo que eu fiz com São Pedro, não posso contar para vocês de jeito nenhum. Tinha um cego que não saía da casa. A gente chamava ele de cego pretinho. O cego pretinho, como já temia o dono da casa, agitou-se na cadeira e pigarreou, a fim de chamar a atenção da plateia. Pediu a palavra, né? O cego pretinho. Ô, seu Neno, olha, vós-me não me leve a mal, não. Mas, quando o senhor chega nessa parte da história de ludibriar São Pedro desse jeito, aí eu não acredito muito, sabe? Aí só fica parecendo aquele Pedro Malazarte. Pedro Malazarte? Nossa, um silêncio constrangedor tomou conta de toda a casa do tio Neno. O velho tio Neno esbugalhou assim os olhos, tremeu as pestanas, ficou vermelho, ele já era homem vermelho do sol, mas ficou vermelho que nem um pimentão. E sem mais nem menos, levantou-se da cadeira, saiu assim até o terraço, a varanda. Da varanda ele desceu as escadas, chegou assim no terreiro que ficava de frente à sua casa, e ali ele caminhou em direção a uma porteira, deixando todo mundo sem resposta do que ia fazer. Foi quando alguém gritou lá de cima, e foi justamente o Alfredo, aquele que era doido para desmentir o tio Neno. Ô Neno, onde vós-me vai? E o meu tio respondeu de lá: eu vou ver se eu acho esse tal de Pedro Malazarte que fica avacaiando com as histórias de EQM dos outros. Isso não tá certo, não. Minha história é minha história, não tem nada de Pedro Malazarte entrar no meio. Como disse aí o cego pretinho, um homem que eu respeito. Só não respeito esse tal de Pedro Malazarte. Aí todo mundo ria, porque a gente sabia que Pedro Malazarte, na verdade, era só um personagem de história. Ah, mas o meu tio Neno levava a sério. Levava a sério. Depois que todo mundo ia embora, eu ficava lá. Eu queria ser a última a sair, porque eu precisava daquela confirmação. Além de tios, eles eram meus padrinhos, tanto a minha tia, a Dinorá, como meu tio Neno. Então eu ficava por último. Aí eu reunia o casal, o madrinha, o padrinho. Muita gente duvidou, colocar o tal de Pedro Malazarte no meio da história de EQM do tio. Mas fala a verdade. Ô tio e padrinho, ô tia e madrinha, isso aconteceu mesmo? Dinorá, conta pra nossa afilhada. Conta aqui pra Letícia, nossa afilhada. Isso é verdade ou é mentira? Letícia, minha afilhada e sobrinha. Tudo o que tio Neno e padrinho Neno te contou e contou a todos é a mais pura, densa e sincera verdade. Foi exatamente assim. Ele engabelou São Pedro para poder voltar. Só não pode falar o que ele viu lá dentro do paraíso, né, Neno? Porque senão, você entende? Entendo sim, senhora, tia.
Entendo, sim, senhor, tio. Mas olha, pelo menos a história do senhor deixa um alento para todo mundo que está aqui na face dessa terra, que a vida não acaba quando a gente morre, né, tio? Ei, acaba nada lá dentro. Lá dentro, agora tem que ir para o paraíso, né, minha filha? Lá dentro daqueles muros do paraíso a coisa é bonita, hein? A coisa é linda. É linda, né, Neno? Mas você não quis ficar mesmo assim, não é mesmo? Perguntou a minha querida e amada tia Dinorá. Era para ela ouvir o que ela mais gostava ao final de tudo. Quando meu tio falava: não fiquei, apesar de lindo paraíso, porque lá dentro não havia o principal para mim. E o principal para mim é você, Dinorá. Eles se abraçavam, davam um beijinho tímido, uma bitoca assim, lábio com lábio. Era mais rápido que um selinho. Mas eu ficava satisfeita. Essa era a história que eu tinha para contar do meu tio Neno com a minha tia Dinorá.